professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e este é o canal Formação de Escritores. Como eu tinha anunciado já lá atrás, cada vez que a gente chega em 7 mil inscritos, 8 mil inscritos, 9 mil inscritos, a gente faz um vídeo especial com uma lista. E aí, em fevereiro de 26, onde estou agora, nós chegamos a 9 mil inscritos no canal. Aproveito para agradecer a vocês. E vamos fazer um vídeo aí com 9 dicas de séries imperdíveis da Netflix. Antes de começar, não deixem de se inscrever no canal se não for inscrito, para a gente chegar logo nos 10 mil. Não deixem de convidar pessoas que gostam de ler, gostam de escrever para participar aqui do nosso canal. Nós temos muito conteúdo gratuito, mais de 300 vídeos, live toda semana. Então é um canal que vem crescendo. A gente se orgulha de não fazer estardalhaço, polêmicas vazias e crescer devagarinho. Para nós, 9 mil inscritos é um número muito expressivo e vamos aos pouquinhos também avançando aí. Outro disclaimer, né, antes de falar das séries, e quem conhece aí Netflix já está vendo nessa imagem um spoiler de uma das 9 séries indicadas. A gente aqui não está fazendo propaganda da Netflix, não recebeu nada da Netflix, pelo contrário, fico muito chateado que a Netflix mudou aquela política dela de anúncio, que é um desaforo, e aquela política dos endereços. Quem tem filhos, como eu, de pais separados, as crianças passam trabalho, porque elas estão numa casa, vão para outra, e a Netflix complica bastante esse acesso. Então, acho políticas bem questionáveis, que não é por isso que a gente assinou a Netflix no começo. Inclusive, quando a gente começou, né, eu quero trazer séries que são lá de 2013, 2015, quando a gente começou a se apaixonar, a se encantar pelo formato de streaming, pelas séries, por maratonar séries, a promessa é que haveria uma quantidade de conteúdo muito grande, muito expressiva e com acesso muito mais facilitado. E isso não tem se comprovado. Tirando o Spotify, que com a música ainda é maravilhoso, na parte dos vídeos nós temos que ficar caçando onde está o seriado tal, onde está o seriado tal, e ainda passando por essas dificuldades aí de ter que lidar com endereços. A gente às vezes muda de casa, vai viajar, não consegue acessar o próprio streaming, enfim. São queixas que a gente tem ouvido bastante. A pirataria, infelizmente, voltou por causa disso. Não é também o que a gente defende, o que a gente gostaria, mas só para deixar um disclaimer aqui, então, que não é propaganda da Netflix, pelo contrário, eu estou aqui para falar sobre as séries. E aí a gente vai começar falando de uma série que foi, talvez, a primeira grande série da Netflix. Foi quando eu comecei a ver esse tipo de seriado. Até então, os seriados que eu assistia eram seriados, aqueles de um episódio ou outro. Tinha o Big Bang Theory, o próprio Simpsons, episódios isolados, normalmente de comédia. Aí, quando eu comecei a ver House of Cards, e eu já comecei a ver na Netflix, eu lembro que eu via num tablet, ele foi me pegando. É aquele formato que não é nem novela, nem aquele seriado episódio por episódio, nem filme, era uma coisa diferente. Inclusive, eu escrevi na ocasião de que os seriados, aquele formato de seriado em que há um arco narrativo por temporada, um arco narrativo por episódio, que aprofunda bastante alguns personagens, era um formato próprio do século XXI, que a grande novidade em termos de audiovisual do século XXI eram os seriados. E, de fato, isso mudou completamente, inclusive a telenovela brasileira, que hoje tenta se aproximar desse formato, mas também é verdade que esse formato foi se esgotando um pouco. Hoje tem um certo cansaço dele, até pelas questões comerciais que atravessaram as questões estéticas. Mas House of Cards, sem dúvidas, foi um dos grandes pioneiros. As primeiras temporadas do Kevin Spacey eram muito boas. O Kevin Spacey, a gente sabe, se envolveu em grandes problemas. O seriado acabou, inclusive, tirando ele no final, colocando outra protagonista nas últimas temporadas. Mas esse formato, ele funcionou. Ele funcionou, ele foi reproduzido, ele me seduziu diversas pessoas que começaram a ver seriados nessa ocasião. E um dos grandes méritos desse tipo de seriado, sem dúvidas, é essa quantidade de arcos narrativos. A gente encontra um personagem lá no terceiro episódio e vai ter um arco narrativo dele, que vai ser importante para o arco narrativo principal, que vai colidir com o arco narrativo de um quinto personagem. Isso é muito bacana. E aí, como eu gosto de política, gosto de suspense, gosto de thrillers, o House of Cards foi uma mão cheia. Fica aqui como a primeira sugestão, ele ainda está no catálogo. Aliás, a minha regra aqui para escolher os 9 foram 9 seriados que ainda estão no catálogo da Netflix. O segundo não poderia deixar de ser, a gente está aqui às vésperas do Oscar, né? Quem sabe Wagner Moura ganha o Oscar, mas não importa se ele vai ganhar, não vai ganhar o Oscar, já é um vencedor, já é um nome reconhecido mundialmente. E o Narcos, um seriado que foi lançado, deixa eu pegar aqui a referência, em 2015, o primeiro episódio. O Narcos, sem dúvida, foi fundamental para essa internacionalização do Wagner Moura. Ele, inclusive, teve que aprender um espanhol muito fluente para fazer o Pablo Escobar na série.
Houve críticas ao espanhol dele, como eu não falo espanhol, para mim pareceu muito bem, e inclusive o seriado traz personagens americanos, personagens locais. Então o Narcos é uma série que funcionou muito bem. Se a gente for entrar na questão aqui da representação da realidade, há muitos questionamentos. Então, muitas pessoas lá da Colômbia questionam essa representação do Pablo Escobar, que não foi bem assim, que há uma certa romantização. Mas, enfim, pensando como seriado, como ficção, a gente não desgruda da cadeira, quer ver um episódio depois do outro. As atuações são muito boas, tudo muito bem amarrado. A presença americana ali é um pouco romantizada, é um pouco glamourizada, e a gente está vendo o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Então a gente não pode comprar essa versão também tão facilmente, mas de qualquer forma, tanto o Narcos quanto o Narcos México, que foi uma derivação desse seriado que veio depois, eles são muito interessantes, são muito bem construídos, são narrativas que realmente nos prendem, aí está o grande mérito delas. A terceira dica é Homeland, um seriado não tão popular como foi Narcos e House of Cards, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas realmente vale muito a pena assistir. Até me surpreendi que ainda está lá na Netflix, com a Carrie Mathison, que faz uma atuação incrível nessas temporadas todas. Só que o seriado começa com uma coisa meio clichê ali de terrorismo, Afeganistão. É interessante, ainda mais para quem gosta de política internacional, mas é uma coisa um pouquinho clichê. Só que as últimas temporadas têm uma virada. E o tema do Homeland, que é segurança interna, passa a ser o terrorismo interno, o terrorismo de facções, a questão política, o acirramento das questões políticas, da polarização, da extrema-direita. É muito interessante a representação que o seriado faz desse surgimento, desse fervor da extrema-direita dos Estados Unidos. Só que o último episódio dele é 2020. Então a gente está vendo acontecer coisas hoje, infelizmente, que estavam na ficção. E a ficção soube captar isso muito bem lá atrás, em 2020. Então o seriado vale ser maratonado, e quem quiser saltar para as temporadas finais vai ter essa surpresa, grata surpresa, da temática voltada ao conflito interno nos Estados Unidos. Não podia deixar de ter o Dark, né? O Dark estava lá na capa desse vídeo. O Dark é um seriado alemão. Ele furou a bolha aí dos seriados blockbusters, com grandes atores famosos. Ele acabou sendo um grande sucesso, é um dos seriados mais vistos da Netflix. Ele terminou em 2020, então ele também teve aquele período da pandemia ali que muita gente descobriu o Dark. E o Dark é um seriado muito interessante. Ele é uma ficção científica na veia pura, com viagem no tempo, multiverso, muito suspense, muito mistério. O mérito dele é que ele tem 3 temporadas. Os criadores disseram, quando assinaram com a Netflix, que seriam 3 temporadas, e mesmo com todo o sucesso que ele fez, eles mantiveram a ideia das 3 temporadas. Então ele é amarrado, ele tem um fechamento, ele tem uma coesão. E isso é muito importante, considerado como o Dark, porque desde o primeiro episódio, o que acontece tem importância para o último episódio, tem referência no último episódio. Eu não gosto do final, eu acho que o final, eu esperava mais daquele final, ele constrói tanto aquela possibilidade que a gente espera um final mais uau. Mas é um final possível. Não é um final também que tirado da cartola, é um final possível naquele universo ficcional construído, mas eu confesso que eu esperava um final um pouquinho melhor. Não coloquei, inclusive, Stranger Things na lista dos 9, já estou anunciando aqui, muito por causa disso, porque ela foi se desgastando, ela tinha que ter acabado antes, não acabava, foi indo adiante, e o final foi um esvaziamento muito grande da série. Mas o Dark não. O Dark, ele tem esse ciclo de 3 temporadas, ele nos coloca a pensar sobre questões de viagem, de tempo, espaço, que são super lúdicas, né, super interessantes. Ele tem uma pegada realista, embora ele não seja nada realista, ele tem uma filmagem, ele tenta trazer um tom realista, o que a gente chama de realismo fantástico. Então, Dark, para quem gosta desse tipo de tema, vale a pena. Mais ou menos na mesma linha, um seriado que, se vocês não viram e verem esse seriado por causa desse vídeo, já valeu a pena ter gravado o vídeo, que é um seriado brasileiro, criado pelo Pedro Aguilera, dirigido por César Saloni, Dana Gianacchini, Dani Libardi, JH Crema. Então, o seriado brasileiro chama 3%. O 3%, ele fala de um tema que realmente sempre, talvez, a nossa geração tenha essa questão, que é a desigualdade social. O fosso que há entre uma superelite e entre a população. Aqui, de uma forma muito mais satirizada, muito mais representativa, muito mais exagerada até, alegórica, essa palavra que eu estava procurando, muito mais alegórica, mas funciona muito bem. É um thriller, tem ação. A gente, às vezes, estranha um pouco um seriado falado em português, mas a gente vai se acostumando, e é muito bem feito, gente. Vale a pena ver. É um seriado futurista também, é uma coisa
totalmente sci-fi, mas feita por brasileiros, com atores brasileiros. Alguns desses atores hoje, inclusive, estão atuando aí na Globo, em Hollywood, enfim. Mas é muito bom. Então, se vocês não conhecem 3%, assistam. E ele vai melhorando, na minha opinião. As primeiras temporadas são muito boas, mas ele consegue manter esse ritmo e ele tem fechamento também, que é outro mérito aqui do 3%. Não posso deixar de falar de Black Mirror, né? Black Mirror é acontecimento, é tema em tudo que é faculdade de comunicação, de tecnologia. A gente também está vendo o mundo aí em 2026 indo para um caminho cada vez mais Black Mirror. É curioso que tem um episódio do Black Mirror da temporada mais recente em que a pessoa contrata um serviço, e eu não vou aqui dizer qual serviço, não dá spoiler, né? Mas o serviço é um serviço vital para aquela pessoa. E o serviço funciona bem até que vem o preço dobra, o preço que era X vira 2X. Mas também tem a proposta de manter o preço X com anúncios. E aí a gente lembra da Netflix, né? E a gente lembra até das IAs que estão começando a pensar em cobrar por anúncio. Então, o Black Mirror ele tem uma liberdade criativa de trazer temas dessa indústria da tecnologia muito interessante. Ele foi criado lá atrás no Reino Unido em 2000 e... Deixa eu pegar a colinha aqui, 2011. A Netflix ela pegou a partir da terceira temporada, mas tem muitos episódios, cada episódio tem uma história, né? Então é como se fossem contos. A gente vai ter episódios melhores, episódios piores. Eu confesso que eu gosto mais quando é algo único, mas o Black Mirror eu abro uma exceção, porque funciona bem e as temáticas elas também acabam nos fazendo pensar. A gente às vezes se pega pensando no episódio de Black Mirror. Tá conversando com alguém, nossa, isso é muito Black Mirror, porque realmente a gente tem que pensar sobre esse avanço da tecnologia, na velocidade e da forma como está acontecendo. Vamos relaxar um pouquinho agora, né? Até agora só coloquei seriados mais sérios aqui, reflexivos. A gente não pode deixar de falar de Casa de Papel. A Casa de Papel é uma novelona, nesse formato novo do que é uma novela, que é o uso de um ritmo narrativo muito mais ágil, né? Muito mais suspense. É uma série espanhola despretensiosa, foi lançada pela Antena 3 na Espanha, não fez grande sucesso. A Netflix viu o potencial, trouxe para o catálogo e ela explodiu. Muito também em função da pandemia. Na pandemia, a gente estava lá no auge da Casa de Papel, e o último episódio dela foi em 13 de dezembro de 2021. Depois teve Berlim, que não é tão bom, é possível que haja outras derivações ali na frente, mas o La Casa de Papel, ele realmente nos prende na cadeira, né? A gente sabe como vai terminar, sabe que vai ser clichê. Agora, tem uma coisa interessante de falar sobre Casa de Papel aqui, para quem, como vocês, quer escrever, quer pensar sobre narrativa, que é essa mistura do que é vilão e do que é mocinho. Na Casa de Papel, a gente torce pro vilão. E eles não deixam de ser vilões. Embora não seja aquele super vilão, eles ainda são os vilões da história. E a gente, de certa forma, se pega torcendo por eles. E em algum momento, nessas viradas de temporada, porque a Casa de Papel fez tanto sucesso, que as últimas temporadas foram gravadas com a consciência desse sucesso. E ela brinca um pouco com isso. Assim como faz o filme do Coringa, né? Que foi muito criticado, o Coringa 2. Mas o Coringa 2, ele fala sobre o sucesso do filme Coringa 1, que não era esperado aquele sucesso por aquele motivo. Mas, enfim, na Casa de Papel, então, ele marcou, sem dúvidas, o período da pandemia. É uma série que a gente pode ver como entretenimento, embora não seja uma comédia, né? É uma série de ação, mas ela traz alguns elementos interessantes, tem um empoderamento feminino curioso ali ao longo da série, tem a questão da mistura do que é vilão, do que é herói, então vale a pena a gente assistir o La Casa de Papel, para quem não assistiu, né? Essa foi uma das séries mais assistidas da história da Netflix. Vamos falar um pouquinho também de uma série que ela é, não sei se ela dá para considerar infanto-juvenil, embora eu tenha visto com meus filhos, que não. O Wandinha se tornou também um campeão de bilheteria da Netflix. Ela foi lançada, a primeira temporada dela em 2022, segunda temporada em 2025, e acho que nem eles esperavam tanto sucesso, tanto que demorou para ser a segunda temporada, foi só em 2025, foram 2, 3 anos depois. Mas o Wandinha, ele faz um spin-off da família Addams, dirigido pelo Tim Burton, que é um grande diretor, inclusive trabalha muito bem com esse universo fantástico, mas ela consegue ao mesmo tempo ser satírica, trazer temas da atualidade, ser engraçada, ter uma pegada um pouquinho mais gótica, eu acho que essa é a palavra. A gente pode ver a Wandinha como uma pessoa neurodivergente, uma pessoa que tem uma necessidade especial, uma pessoa que é diferente daquele contexto escolar. Então a série também acaba sendo muito polissêmica. Na primeira temporada. A segunda temporada achei meio preguiçosa, ela busca mais as referências da família toda, enfim, repete fórmulas da primeira, mas a primeira temporada de Wandinha realmente foi uma surpresa agradável. Os meus filhos adoraram, a gente como adulto vê e tira algo dali, não está assistindo só para estar ali com eles. Então o Wandinha, acho que é um bom exemplo de uma boa série, dessas séries que eu digo que é para toda a família,
embora não seja uma série dedicada para crianças, é uma série que dá para ver ali com meninas de 10, 11, 12 anos, dá para ver tranquilamente. Meus filhos são meninos, né? Mas dá para ver tranquilamente com meninos ou meninas de 10 anos para cima. E tem outras séries da Netflix assim. Alguns pais vão me dizer que é um absurdo estar dizendo isso, né? Porque a Wandinha tem até menção a suicídio, a outras questões muito mais sérias, mas tratada de uma forma um tanto sarcástica. E por trás não está isso. Então eu vejo camadas de significação na Wandinha que uma criança que não talvez seja preparada para alguns temas não vai entender aqueles temas e o adulto vai refletir sobre eles. Então acho que eles conseguem trabalhar bem, de novo, especialmente na primeira temporada. Não posso terminar sem falar do Breaking Bad, que eu assisti na Netflix, embora a criação original não seja dele. E para falar do Breaking Bad, eu também quero falar do Better Call Saul. Ah, Marcelo tá roubando, falou de 10 séries, não de 9. Verdade, falei de 10 séries aqui, porque o Better Call Saul é uma frequência, porque ele trata de episódios que aconteceram antes de Breaking Bad, mas é o mesmo universo ficcional, mesmos atores, mesma direção, e eu achei, não vou dizer que é melhor que Breaking Bad, né? Até porque Breaking Bad é considerada uma das séries melhores da história, mas funciona muito bem Better Call Saul, especialmente no final, na reta final. É um seriado um pouco mais lento, tem aquele ritmo do Breaking Bad um pouquinho mais cadenciado. Primeira temporada me pareceu bastante cadenciada do Better Call Saul, mas ela vai acelerando. E à medida que os vilões do Breaking Bad vão chegando no Better Call Saul, fica muito interessante, muito bacana de assistir. Então, quem já viu Breaking Bad no Better Call Saul, fica aqui a dica. E para quem não viu Breaking Bad e gosta dessas séries de tráfico, embora não seja uma coisa tão clichê sobre tráfico, né, porque tem toda a relação familiar envolvida ali, também fica aqui a dica. Bom, gente, trouxe aqui 9 sugestões. Tenho certeza que poderiam ser muito mais. Também quero que vocês deixem as sugestões de vocês aqui nos comentários. Qual série da Netflix vocês indicam para quem tem essa assinatura? Quem sabe depois eu faça outros vídeos com outros streamings, com outros do HBO, Disney, etc. Mas por enquanto a Netflix, que eu acho que foi a primeira que muita gente teve acesso, ainda é a mais popular, embora as críticas que eu fiz no começo do vídeo e mantenho aqui neste final. Tá bem? Não deixe de curtir o canal. Queremos chegar aí a 10 mil inscritos para fazer outra lista de 10 melhores, sabe-se lá o que vai ser dessa vez. Mas, por enquanto, agradecer muito a vocês pelos 9 mil inscritos e seguir trabalhando aqui durante 2026 para produzir vídeos gravados e vídeos ao vivo uma vez por semana. Obrigado, gente. Até a próxima.